O Desejado de Todas as Nações, capítulo 74, parte 1. O Salvador se encaminhou para o jardim do Getsêmani com seus discípulos, e ele ficou estranhamente calado. Por toda a sua vida andara na luz da presença de Deus. Agora, no entanto, era contado entre os transgressores. Nunca antes os discípulos tinham visto seu mestre tão triste e calado. Seu corpo balançava como se estivesse para cair. Por 2 vezes seus companheiros tiveram que sustentá-lo ou ele realmente teria caído. O Salvador queria que passassem a noite com ele, em oração. Ele disse: "Fiquem aqui, vigiem comigo." E ele se afastou um pouco, não tão longe que não pudessem vê-lo e ouvi-lo, e caiu prostrado no chão. Cristo estava naquele momento sofrendo sobre a justiça divina. Antes disso, ele tinha sido intercessor por outros, e agora ele queria que alguém intercedesse por ele. Em sua agonia, ele se agarra ao solo frio, como se assim ele pudesse evitar que se separasse ainda mais de Deus. De seus lábios empalidecidos veio o amargurado clamor: "Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice." Mesmo naquelas circunstâncias, ele acrescentou: "Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres." O coração humano, ele almeja simpatia no sofrimento. Cristo também sentiu esse anseio no profundo do seu ser. Ele estava ansioso por ouvir palavras de conforto. Por isso ele foi para perto de seus discípulos. Ele desejava muito ver que os discípulos estavam orando por eles e por Jesus. Se apenas ele visse seus discípulos, que eles estavam compreendendo e apreciavam o sacrifício, ele se sentiria fortalecido. Quando o Salvador mais precisava de suas orações, eles estavam dormindo. Os discípulos acordaram ao Jesus falar com eles, mas quase não o reconheceram. O seu rosto estava transformado pela angústia. O Filho de Deus enfrentou outra vez uma agonia sobre-humana. Exausto, cambaleou de volta ao lugar de sua luta anterior. Seu sofrimento ainda era maior do que antes. O cipreste e as palmeiras eram testemunhas silenciosas de sua angústia. De seus galhos, gotas pesadas de orvalho caíam sobre o corpo prostrado de Jesus, e era como se a natureza chorasse sobre o seu Criador, que sozinho estava lutando contra os poderes das trevas. Jesus sentiu novamente o desejo de ouvir dos seus discípulos algumas palavras que pudessem afastar a escuridão que quase o vencia. Jesus então se afastou e voltou para o seu lugar de retiro, onde caiu prostrado. 3 vezes ele recuou do derradeiro e supremo sacrifício. Ele então vê o iminente e terrível destino da humanidade, então toma decisão. Ele salvará a humanidade, custe o que custar de sua parte. E havendo tomado sua decisão, ele caiu, agonizante no chão. Onde estavam nessa hora os seus discípulos, para que amparassem com as mãos a cabeça do desfalecido mestre? Houve silêncio no céu. Nenhuma harpa foi tocada. Em silente dor, a hóstia angelical observava o Pai afastando seus raios de luz, amor e glória de seu amado Filho. Nessa tremenda crise, quando a misteriosa taça tremia nas mãos do sofredor, do Salvador, o poderoso anjo que fica na presença de Deus, ocupando a posição da qual Satanás caíra, veio para estar ao lado de Cristo. O anjo veio para fortalecê-lo com a certeza do amor do Pai. Ele lhe garantiu que a sua morte resultaria na completa derrota de Satanás.
O anjo veio para fazer o que os discípulos não foram capazes de fazer. A agonia de Cristo ainda não acabou, mas a depressão e o desânimo o deixaram. A tormenta não havia diminuído, mas ele foi fortalecido para enfrentar sua fúria.